A paz do Senhor Jesus. Bom, aí a gente vê esse jovem, né? O nome dele é Daniel Silveira. Diz ele ser missionário. Ok. Aí ele colocou o título do vídeo dele, é A Bíblia ensina a fazer imagem de Cristo crucificado. Uma pergunta. Isso foi uma pergunta que fizeram a ele. A resposta é não. Porém, este jovem vai ensinar no vídeo dele que tem uma passagem a qual diz que ensina. Vamos ver só o erro que ele comete. Como argumentar para um protestante que a Bíblia nos ensina a pregar Cristo crucificado, a mostrar Cristo crucificado, certo? Primeiramente eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João capítulo 3, versículo 14. João 3,14. Veja aqui o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. A Bíblia diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Versículo 15 diz: para todo aquele homem que nele crê tem a vida eterna. Versículo 14 diz: como Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês lembram o que aconteceu em Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9? Se você for ler ali, Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9, lá vai contar a história de um povo que estava sendo mordido pelas serpentes, estavam morrendo, chegaram para Moisés e pediram para Moisés interceder por eles, e Moisés, quando falou com Deus, Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente de bronze, para todo aquele que for mordido pelas serpentes, olhassem para a imagem da serpente de bronze e fossem curados. Ou seja, a imagem foi utilizada para a cura naquele momento, né? Se você for ver. Então, assim, da mesma forma que Moisés fez a serpente, terá que ser feito do Filho do Homem, falando de Jesus Cristo. E no versículo 14 fala perfeitamente. Tá bom, né, gente? Certo? Olha só, jovem Daniel Silveira. A Bíblia, ela é um livro muito transparente. Você falou que no livro de João, capítulo 3, versículo 14, ensina a fazer imagens. E isso seria uma forma de responder a um protestante. Primeiro eu quero te falar que eu não sou protestante, certo? Eu sou um cristão estudante das Escrituras. E do que se trata, olha só. Do que se trata aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 3, versículo 14. Vamos primeiro levar em consideração para não isolar versículo, que é uma coisa que é feita diretamente. O capítulo 3 do Evangelho de João, ele começa do versículo 1, ele vem aqui até o 36, certo? Aqui mostra que Jesus está conversando com um homem por nome de Nicodemos. Jesus está conversando com este homem, o qual chama Nicodemos. Ele era mestre em Israel, como diz aqui no versículo 10. Mas ele não entendia nada quando ele foi conversar com Jesus. Ele entendia muito da lei, dos costumes judaicos, mas do cristianismo, desse Salvador que é Jesus, ele não conhecia muito. E Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo, é necessário você deixar essas coisas do passado e aprender comigo. Aqui no versículo 14, que é a questão, diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está ensinando aqui, estava falando para Nicodemos, sem ele perceber. Jesus estava dizendo de que forma ele ia morrer. Jesus está dizendo: eu vou ter que ser levantado da terra. Assim como foi Moisés levantou aquela serpente e fez uma imagem. Mas ele não estava falando de fazer mais a imagem dele, não. Ele estava dizendo que ia ser crucificado em uma cruz, em um madeiro, na verdade. Ele estava dizendo: eu vou ser amaldiçoado por causa de vocês. Eu vou levar o pecado de vocês na minha morte, mas na minha ressurreição, que é o terceiro dia, eu vou dar vida a vocês. O que Jesus estava dizendo era a maneira que ele ia morrer, como ele ia morrer, e não ensinando a fazer imagens dele na cruz. Uma pessoa que estuda as Escrituras sabe que Jesus passou 6 horas apenas na cruz, depois
morreu ali, né? Foi morto, foi sepultado, pois uma pessoa que morria no madeiro normalmente não era sepultada porque o corpo dela se desgastava no madeiro, mas no caso de Jesus, devido à festa que ia ter, tiraram o corpo de Jesus e colocaram no sepulcro de José, um homem rico de Arimateia. Por isso que Jesus ganhou aquele sepulcro. Mas Jesus em nenhum momento manda fazer imagem. Isso é um erro desse jovem. Ele está cometendo esse erro gravíssimo. Posso mostrar aqui em outro lugar nas Escrituras. Olha só. Deuteronômio é um livro que Deus mandou Moisés escrever. No capítulo 27, versículo 15 está assim: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artifício, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Jesus jamais ia contradizer as Escrituras, jamais ia mandar alguém fazer imagem, certo? Vou colocar outra situação aqui no mesmo livro. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 e 16. Olha só o que Jesus vai falar. Vamos ler só o 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Jesus alerta para não fazer imagem. Deus alertou para não fazer imagem através de Moisés quando escreveu o Deuteronômio, para não fazer imagem nem de homem nem de mulher. De nenhum tipo é para se fazer sobre a face da terra, e não se deve adorar, não se deve prestar culto, aquele tipo de procissão, não se deve fazer nada disso a ninguém. O Evangelho, também do Senhor Jesus Cristo, né? Falando aqui por Paulo através aqui para os Gálatas, olha só o que acontecia. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Jesus sabia que ele tinha que ser levantado da terra no madeiro e ser amaldiçoado em nosso lugar. Essa era, ele estava dizendo, a forma que ia ser morto, crucificado em cruz, e não mandando fazer hoje imagem dele numa cruz, como esse jovem aí está cometendo este erro. Olha só, meus amados, aqui estamos em Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26. Se você se encontrasse com Pedro e fosse adorar ele, igual as pessoas fazem com as imagens de Pedro, porque ele diz ele que é santo, olha só o que Pedro responderia. Vamos ler o 25 e o 26, que diz aí: Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Versículo 26, olha o que Pedro fez. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Pedro está dizendo: eu não sou santo, eu sou apenas um homem. E hoje este jovem diz que Pedro é santo. Assim, ele vai contra as próprias escrituras e contra o próprio Pedro, porque Pedro diz aqui claramente: mas Pedro levantou Cornélio, dizendo: Ergue-te, Cornélio, que eu também sou homem, eu não sou santo, Cornélio. Aqui no mesmo Evangelho de Atos, no capítulo 10, versículo 36, vamos encontrar agora uma situação com Paulo. Olha só, no versículo 36 diz assim: Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, o Senhor de todos é Jesus Cristo. Logo, não há espaço para Nossa Senhora ou para quem quer que seja. Essa outra situação aqui acontece agora com Paulo e Barnabé. Aqui a partir do capítulo 14, do versículo do 11 ao 15. Olha só o que acontece. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. Olha o versículo 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra, né?
Era Paulo quem falava mais, expressava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Olha só o que Paulo vai responder aqui no 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, não somos santos. Também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Olha só, jovem Daniel Silveira, estude mais as Escrituras e deixa o Senhor, através do Espírito Santo, te libertar. Sai da religiosidade. Paulo não era santo, Pedro não era santo, só Jesus Cristo é santo. Eu posso te mostrar isso dentro das Escrituras, para que Deus te dê o entendimento e abra os teus olhos dessa cegueira espiritual. Livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Olha, Daniel, o que diz aqui a palavra do Senhor para você. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Olha, meu irmão Daniel, só o Senhor Jesus Cristo é santo e mais ninguém. Ó, jovem Daniel, até Maria, ela te daria essa resposta se ela tivesse em vida aqui com você. Olha só. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 49. Olha só o que Maria responde. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A própria Maria diz que santo é só o nome de Deus, Daniel. Acorda, garoto. Para que você não se sinta ofendido, Daniel, você gosta tanto de Maria, mas olha o que Maria responde para você aqui no capítulo 1 de Lucas, no versículo 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A própria Maria se acha uma serva e não santa, como você fala. Bom, espero que você olhe mais as Escrituras e que o Espírito Santo possa te libertar dessa cegueira espiritual. Até o próximo trabalho, se o Senhor Jesus Cristo assim permitir. E lembre-se, Jesus Cristo jamais mandaria alguém colocar ele na parede igual você coloca em forma de cruz, pois ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por mim e por todo aquele que nele crê verdadeiramente. Devemos prestar culto somente a Deus. Mas para que não fique nas minhas palavras, Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Até a próxima, irmão Daniel Silveira, que é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez.